Olá, muito boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Como é que tá o áudio aí? Vocês estão ouvindo bem? Vamos chegar aí no nosso momento de reflexão, no nosso momento de esperança, nosso estudo bíblico semanal. Hoje nós temos um assunto bastante pertinente também sobre o posicionamento cristão. Né? O nosso tema hoje, né? O posicionamento cristão dentro do mundo, tá? Por gentileza, pessoal, vão me falando como é que tá o áudio aí. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? E nós temos, então, um assunto bem pertinente para nos dias de hoje. E nós contamos com o teu apoio, com a tua participação, suas perguntas. Né? É importantíssimo nós falarmos, então, sobre essa temática, o posicionamento cristão dentro do mundo. Será que o cristão ele deve se posicionar? O que vocês acham? O mundo que nós falamos hoje são as coisas que são contrárias à fé, coisas contrárias à palavra de Deus, tá? Então vamos chegando aí. E será que o cristão ele deve como reagir diante das iniciativas deste mundo? Ok? Vamos aguardar mais um minutinho e já logo em seguida vamos iniciar, tá bom? O pessoal vai chegando aí. Nós temos aí a nossa irmã Clarice, Henk, pastor Nerci, lá de Sorriso. Hoje está muito bom. Eu acredito que está falando do som, né, irmã? Isso. O som está melhor, né? Nós temos lá do Espírito Santo, a Gessiane e o Álvaro Coller. Uma boa noite, sejam bem-vindos. É uma alegria a presença de vocês aí conosco também. Muito obrigado pela presença. É possível se posicionar sobre determinado assunto sem causar desentendimento? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, Vanessa, e ela me falou uma coisa muito interessante, né? Se você não quer brigar com ninguém, você não deve se posicionar. Olha que interessante. E, coincidentemente, né, o nosso palestrante de hoje, então, veio trazer esse tema do posicionamento. Coincidência, né? Pura coincidência. E olha que interessante, nós vamos, então, desafiar o nosso escolhido de hoje, né? Para responder essas e outras questões, né? Como é que o cristão ele deve se posicionar frente a alguns assuntos, especialmente polêmicos hoje em dia, né? Qual seria a melhor atitude cristã? Você está na faculdade, você está no seu ambiente de trabalho, você está na rua com a sua vizinha, né? Como é que você deve se posicionar? Como é que o cristão ele se posiciona em determinados assuntos? Né? Vamos pensar sobre isso. Se tiver alguma pergunta, comentário, já vamos colocando aí. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. A dona Nádia Corbi, nossa irmã em Cristo aqui, de Feliz Natal. Obrigado pela presença. Boa noite a você, a sua família. Nós também temos a nossa irmã Cleonice, o Valdir, eu creio que esteja junto ali acompanhando também em sua casa. Boa noite, sejam bem-vindos. A dona Maria das Graças, também sempre presente. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, minha querida irmã. Obrigado pela sua audiência. Também temos a nossa irmã Iraci Passos Piper e o Armando e o Matheus também. Muito obrigado pela sua presença também. Boa noite para vocês. O nosso irmão Edgar Henrique Cooper, espero que esteja melhor aí, né, da enfermidade. Obrigado pela sua presença também mais uma vez. A nossa irmã aqui também da congregação, a Fernanda e o Rickson e a pequena Luísa. Muito obrigado pela sua presença. A minha querida irmã recém-amiga também, né, a Eliane Brickley. Eu acho que eu não sei se eu fiz a pronúncia certa, né? Brickley. Obrigado, boa noite a todos assistindo e compartilhando da Congregação Evangélica Luterana Redentor de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, minha querida irmã. Faz um belo trabalho também de divulgação, de compartilhamento também das mensagens cristãs aí pelas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe. Também temos a nossa irmã lá de Sinop, a dona Hilda Esther Zonta. Obrigado também pela presença. Lá do Espírito Santo, a dona Ângela Far, minha mãe. Obrigado, dona Ângela. Um abração para você, para toda a família. A dona Marli Kriser, o Delmar, o pequeno Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos. Olha o Delmar, está trabalhando, mas está colhendo milho, né? Colhendo milho e ouvindo a palavra de Deus também. Grande abraço, Delmar. Bom trabalho aí e
boa audiência também no nosso estudo de hoje. Boa noite, pastor e amigos de Feliz Natal, um abraço, Dona Clarice, um abraço para a senhora, para toda a família. A dona Elisete Freire também, boa noite, toda a família Freire, obrigado pela presença, sempre presente aqui conosco. Muito bem, nós estamos no horário aí, já passou 10 minutinhos, fiz algumas perguntas aí, e já vou colocar então na rodada aqui o nosso palestrante de hoje, que é o meu amigo Cristo Jesus, o nosso irmão, meu colega aqui de distrito, o pastor Laércio Knack, da congregação Emanuel de Sinop, aqui meu vizinho, meu colega mais próximo aqui de Feliz Natal, e está há alguns anos aí também à frente do trabalho da congregação, e eu gostaria de colocá-lo na roda aqui. Pastor, muito obrigado pela sua disposição em estar aqui conosco, muito obrigado pelo estudo, e veio a calhar nesse momento, então, nós estávamos conversando aqui em casa, né, e coincidentemente não veio esse assunto bem propício, e com certeza está muito bom hoje, fique até o final, gente, coloca aí na televisão, para ter mais um conforto, desliga as outras coisas aí, e vai ser uma conversa muito edificante hoje, então vale a pena participar desse momento. E eu gostaria de chamar, então, o pastor Laércio, para ele se apresentar para aqueles que ainda não conhecem, né? Que Deus abençoe também a sua palavra. Mas primeiro, pastor Laércio, se apresente aí. Só uma pequena apresentação da minha parte, né? Nós estudamos juntos na década de 2000, né? Quando eu entrei no seminário, ele já estava lá em São Paulo, no ICSP, antigo Instituto Concórdia de São Paulo. Ali eu o conheci, né? E a vida, então, nos trouxe a oportunidade de estarmos no mesmo distrito hoje. Então, eu gostaria de incluí-lo, então, na roda e chamar bem-vindo, pastor Laércio. Uma boa noite, e fale um pouquinho sobre a sua vida, sua história, e o que você achar que deve falar. Seja bem-vindo, boa noite. Pastor Laércio? Olá, boa noite. Muito bom estar aí com vocês, a gente estudar, conversar um pouco aí também. Pastor Heber, como acabou de falar, a gente já se conhece, nos conhecemos em São Paulo, no Instituto Concórdia. Eu entrei no seminário em 1998, não sei, o pastor Heber entrou... 2000. Em 2000, isso, né? Então estudamos, ou tivemos juntos ali uns 3 anos juntos aí em São Paulo também. Aí fiz o meu estágio em Blumenau, Santa Catarina, depois retornei a São Paulo, nos formamos, foi a última turma a se formar em São Paulo, no ano 2002. Aí recebi o chamado da congregação Bom Pastor de Blumenau, onde tinha feito estágio, onde estive por 7 anos com o pastor, atendendo lá, e agora estamos há 10 anos e meio aqui em Sinop, e no distrito de Norma, aqui no Mato Grosso. 10 anos e meio. E a família, pastor, casado, tem filhos? Para quem não te conhece, né? Eu conheço, mas os demais aí. Sim, sou casado, casei em 2004 com a Magali, ela natural de Blumenau. Temos 2 filhos, um filho de 8 anos e uma filha de 4 anos. A Esther e o Arthur. Um casalzinho aí, né? Isso. Bacana. Atualmente, você ocupa algum cargo no distrito? Não, no momento, não. Deixou agora recentemente, né? Isso, até janeiro, final de fevereiro, né? Então, era conselheiro dos jovens, do de Norma, e agora, então, no momento, não estou com nenhum cargo no distrito. Certo. Beleza. Então, vamos começar o nosso estudo hoje. Boa noite a todos os irmãos aí. Nós já colocamos aí na tela a Zenilda Conrad, lá de Sorriso. Obrigado pela sua presença. Nosso irmão lá de Ipatinga, o Max Bettman Santana. Estamos sentindo sua ausência, irmão Max. Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Seja bem-vindo, viu? A dona Alzira Zuma Souza, também lá do Espírito Santo. Obrigado pela presença. Lá de Sorriso, Edio Conrad, boa noite. Lá de Sinop, não sei por que ela está aqui, a Letícia Piper. Brincadeira, Letícia é congregada de pastor Laércio. Obrigado, minha querida. Que Deus te abençoe. A dona Eda, também Zonta. Obrigada pela presença. Também chegou agora a minha comadre, a Ângela Kriser, aqui de Feliz Natal. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe também
a toda a família. Bom, vamos começar então, pastor. Como a gente pode se preparar? Nós estamos falando de posicionamento cristão, né? O cristão ele deve se posicionar ou não? Isso é um assunto polêmico, bem desafiador, né? E você aceitou essa proposta aí, né? E vai nos falar então sobre isso, né? Como é que o cristão ele se posiciona frente a um mundo tão difícil que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo, a gente diz, né, no popular, é muito mimimi, né? Muitas vezes geração Nutella, seja lá qual for, geração coxinha, né? Às vezes as pessoas são muito delicadas em alguns assuntos, né? Muito melindrosas em ouvir determinadas situações, especialmente quando fala de cristianismo, né? As pessoas têm um certo receio aí, e às vezes o cristão precisa se posicionar, e aí a coisa às vezes é complicada, né? O que seria, então, posicionamento, pastor Laércio? Vamos lá, está com a palavra. Bom, de fato, é um assunto polêmico, mas não precisamos nos assustar. Poderíamos dizer também, por outro lado, que é um assunto bem tranquilo e faz parte da vida do cristão ou da vida de todas as pessoas de forma geral. Desde o nosso nascimento, já precisamos tomar decisões, quer seja, às vezes, pelo próprio instinto natural, ou impostas pela situação, pela própria vida. Claro que aqui o enfoque, o posicionamento seria mais em relação mesmo, e é o que nós vamos falar, sobre assuntos do mundo, no dia a dia, tudo que acontece e que às vezes a gente fica abalado sem saber como agir, mas precisamos agir, precisamos tomar um posicionamento. E o que seria o posicionamento? É a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Ou seja, eu preciso seguir por uma direção, preciso avaliar o que vai ser melhor, o que serve, o que pode ser de benefício, então assumir um partido sobre determinado assunto. Aqui o assumir o partido não é assumir um partido político que queremos destacar, não, mas sim assumir, né, uma posição, uma direção. Também tem o outro lado, posicionamento ou omissão. A omissão, então, seria deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Também pode ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer algo ou alguém, né? Então, a omissão, não vou fazer nada, não vou decidir nada, né? Sobre omissão, vamos segurar a questão um pouquinho da omissão, pastor. Aí eu achei interessante a dona Iris Schultz aqui, ela falou que ela esteve na sua formatura, né? Olha que interessante aí, né? Lá há mais de 10 anos atrás, né? Um abração à dona Iris também, e aos irmãos que chegaram 17, aqui. 17 para 18 anos. 17 para 18 anos atrás, né? Obrigado pela sua presença, dona Iris, foi nossa congregada lá em São Paulo, assim também com a Rosângela também, minha querida irmã na fé, estava conosco também em São Paulo, durante o nosso ministério lá também. O Haroldo Machinsky, também obrigado pela sua presença. A dona Iracema Treder e a Sally Waldorf, obrigado pela sua presença também. Acabou de chegar aqui também a Marli Mertens. Boa noite, pastores. Obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Estamos falando sobre omissão, pastor. Omissão, né? A omissão é pecado? Acho que é uma coisa muito interessante. Omitir, como o senhor falou, né, é deixar de lado, né, é desprezar. E a omissão é pecado, pastor? O que você acha? Voltando ao assunto aí, a temática. Sim. Posicionamento e omissão. Tudo depende. Pode ser, como também não. Tudo depende do assunto ou aquilo que é do interesse ou que cabe a mim tomar uma decisão. Por exemplo, na omissão, se olharmos para textos bíblicos ou a vida dos discípulos e de Cristo no seu tempo, vemos, ou parece que Jesus até se omitiu em alguns assuntos relacionados ao próprio governo romano na época. Discípulos também não entraram num debate contra o governo romano, parece que até se omitiram. Mas aí vem um ponto interessante, Jesus diz
o meu reino não é deste mundo. E até ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas será que o Império Romano agia de forma correta naquela época? Jesus não se omitiu em muitas situações? Bom, isso seria um outro estudo, mas para o cristão, né, ou naquela situação, naquele momento, não era a questão, o debate, o conversar, enfrentar o Império Romano. Até Jesus ali coloca, o meu reino não é deste mundo. Então o enfoque era outro, né? O enfoque era a salvação das pessoas. E assim também na vida cristã. O cristão precisa ter uma opinião formada, pronta, um posicionamento para tudo? Tudo depende. Tem que colocar na balança, avaliar e ver aquilo onde ele precisa se posicionar ou onde que não cabe a ele enfrentar a situação. Mas esse até é um ponto interessante, seria quase um outro estudo, né? Omissão. Tudo depende, né? Onde que eu preciso me posicionar e aonde, às vezes, não cabe a mim entrar em debate ou tomar um posicionamento em certas situações. Mas também, para tudo tem o seu momento, ou seja, tem um momento em que precisamos tomar um posicionamento e também tem um momento em que a omissão é a melhor saída, ou não falar nada naquele momento. Existe um ditado, um provérbio chinês, que diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Ou seja, às vezes, depois que você falou, se posicionou, às vezes não tem como voltar atrás. Outras vezes, você tem a oportunidade e não pode deixá-la passar também. Então, tem o seu momento. Eclesiastes também diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Assim também eu diria que há o momento, a ocasião certa para o cristão se posicionar, a hora certa, o momento certo. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, ali fala que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E aqui algo bem interessante para nós também, a oração, o ter um momento para refletir e então sim tomar um posicionamento, uma direção, uma decisão. Também o Salmo, às vezes, o Salmo 4, versículo 4, diz que quando vocês ficarem irritados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então, às vezes, no calor da emoção, da situação, a gente toma um posicionamento, uma ação, uma decisão, e às vezes isso pode levar ao pecado, né? Ou cometemos um pecado, né? Então, irai-vos, né? Mesmo quando vocês fiquem irados ou impacientes com algo, cuidem para não pecar, né? Então, às vezes, não é que a gente está se omitindo em certos assuntos ou situações, mas eu preciso me organizar, me preparar para então sim tomar um posicionamento apropriado e que cabe a mim também. Mas enfim, tudo requer um posicionamento. E aí, de propósito, eu coloquei um muro atrás de mim, né? Um Quando muro, a gente fala... Estou vendo. Tem um muro agora, que eu saí daqui do estúdio rapidinho e fui atrás de um muro aí para a gente ilustrar essa situação. Quando a gente fala de posicionamento, né? A gente usa muitas vezes a imagem de ficar em cima do muro, né? E eu achei que ia ser muito óbvio dizer isso, né? Eu acho que encaixaria bem nesse momento a gente falar de posicionamento, às vezes... Não é ficar em cima do muro. Às vezes, o professor mesmo falou, né? É necessário ficar em cima do muro. Porque isso é prudência, né? Mas, às vezes, tem que tomar um partido, tem que tomar um posicionamento. Aí, sair do muro, né? E eu achei muito óbvio quando eu estava fazendo o cartaz, então, para divulgar o estudo, né? E eu optei, se você prestar atenção, então, no cartaz, um cara com um balão diferente. O que significa isso? Um pouquinho de estudo semiótico aí, né? Questão das imagens, né? Você pode ver que o pessoal tá todo mundo igual,
e tem um, então, que está voando colorido diferente, né? É o cara que tomou a postura, né? É a pessoa que saiu do senso comum, né? E aí, no caso, prefigura o cristão, né? O cristão, ele precisa, em alguns momentos, sair de cima do muro, né? Ele tem que se destacar. E é isso que Jesus falou, né? Nós somos luz no mundo, né? Não para se aparecer, não é isso, né? Mas ser diferenciados aí com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está do nosso lado, né? É importante, então, às vezes, sair do muro. Eu só fiz essa brincadeirinha aí para ilustrar bem essa questão. Aqui está conosco também a Tamires, a nossa irmã Tamires, aqui do cartório, e o seu namorado, o Iago, também. Boa noite, obrigado pela sua presença, Tamires e Iago, sejam muito bem-vindos, tá? O Cristiano também, Cristiano está aqui também conosco, muito obrigado, né? A dona Marli Waldorf, também, obrigado pela sua presença, lá do Espírito Santo, a dona Cristiane Leinbauer, né, fez aniversário esses dias, essa semana, parabéns publicamente, que Deus abençoe a senhora e a família, né, nós temos nossa irmã, dona Cleusa Rode, também, boa noite, irmãos, boa noite, pastores, a dona Marli, comentando aqui, e a Natália Stephanie Waldorf, também, diretamente do Paraná, obrigado, Natália, Deus abençoe todos os paranaenses aí, que passaram por momentos difíceis aí por causa do ciclone aí, né? Então, uma situação bem complicada. Eu espero que vocês não tenham sido atingidos também, tá bom? A dona Cristiane agradece, obrigada, que Deus abençoe. Bom, vamos lá, continuando, então, saindo do muro, né? Vamos ficar em cima do muro, pastor? Não é bom ficar em cima do muro. Tem em Apocalipse, capítulo 3, ali diz que, na carta à igreja de Laodiceia, o texto ali diz que você, falando da igreja, dos cristãos da época, que você não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Então, ou cremos ou não cremos, ou precisamos tomar um posicionamento em diversas situações, assuntos, às vezes ficar em cima do muro não é o caminho, né? Eu vou para o lado que for mais favorável para mim. Como cristão, a gente sabe qual é o lado mais favorável para nós, que é em Cristo Jesus. Não existe outro meio, outro caminho. É Cristo Jesus, né? Então, ficar em cima do muro, às vezes, não é bom. Claro que, olhando no sentido da prudência, às vezes, como falamos antes, né? A omissão não quer dizer que eu estou não tomando posicionamento, mas estou me organizando para o momento certo tomar um posicionamento. Na vida cristã, então, sim, não posso ficar em cima do muro, preciso seguir os princípios bíblicos. Mas, olhando para a nossa sociedade, vivemos em uma sociedade organizada, com leis, decretos, governo estabelecido, tudo para manter a ordem, a paz e o bem social. Cada cidadão tem liberdade de expressão, mas até onde vai essa liberdade? A nossa Constituição traz a garantia da liberdade de pensamento, expressão e manifestação expressamente. O inciso 4º do artigo 5º afirma que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, já trazendo o primeiro limite a tal liberdade que é o anonimato. E continua o inciso 9º, que garante ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Bom, para começar, sempre repetimos o jargão. O seu direito termina quando começa o direito do outro, porque acreditamos ser um bom parâmetro. Mas, como cristãos, precisamos ser obedientes. Então, precisamos entender essa parte dos limites, né? Tomamos um posicionamento, mas existem limites para isso também, como vimos há pouco aí na questão, né, da liberdade de expressão. Posso me expressar, mas não em anonimato. Preciso me identificar e até justificar por que eu penso assim, por que eu tomo tal posicionamento. É preciso ter uma base também.
Então quer dizer que a gente deve obedecer às autoridades, né? A Bíblia fala em Romanos 13, a gente deve obedecer às autoridades, né? Agora, será que é possível obedecer a Deus e às autoridades? Como é que funciona isso? Essas autoridades geralmente fogem um pouco da palavra de Deus. Como é que é essa relação? O cristão tem que se posicionar, né? Vamos dizer que um governante aí então fala que agora é lícito o aborto. Vamos lá, pegar um assunto bem polêmico, né? Tá liberado o aborto e o cristão vai se posicionar? Deve obedecer irrestritamente à autoridade, ao governo? Como é que fica? Então, ele deve obedecer no sentido de respeitar a autoridade, por ser uma autoridade instituída de forma legal e de acordo até com os princípios bíblicos, mas precisa seguir os princípios cristãos, no sentido de ver se está de acordo com a Sagrada Escritura. Então, sim, se posicionar. Vemos, por exemplo, o quarto mandamento, fala em honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem, venham muito tempo sobre a terra. E o que significa isso? Diz Lutero, devemos temer, amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais, os superiores, mas devemos honrá-los, obedecê-los, amá-los e querer-lhes bem. Respeito para com os superiores. Isso não significa que precisamos concordar e aceitar aquilo que as autoridades impõem. Podemos nos posicionar, sim, mas com respeito, justificando o porquê nos posicionamos diferente do que as autoridades ou até de algum decreto publicado por alguma autoridade, como o aborto, que acabou de comentar, né, a questão do aborto. Como cristãos e biblicamente, nós não concordamos com o aborto. E vamos nos posicionar quanto a isso, claro, pelos meios legais, pelas formas que cabem a nós, assim nos posicionar e manifestar, mesmo que as autoridades aprovem o aborto, né? Não é por isso que vamos desrespeitar a autoridade, não vamos concordar com aquilo que segue contrário à palavra de Deus. Esses assuntos aí, né, polêmicos, é para dar dislike, como diz o outro, né? Poxa, eu estava esperando uma coisa e de repente, né, eu sou a favor do aborto, né? E aí a gente vai se confrontar com a palavra e tem algumas rusgas muitas vezes, né? E às vezes o cristão, ele não está muito certo também do que a palavra de Deus oferece. Eu falei aborto, mas pode ser qualquer outro assunto, né? Que hoje é um vespeiro mexer em alguns assuntos, né? Então, nós temos aí o quarto mandamento, nós devemos honrar nossas autoridades, né? O pai, a mãe, como foi dito, né? E quando, às vezes, essa autoridade vai contra a palavra de Deus, eu lembro sempre daquele texto de Atos, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Eu acho que, para a gente ficar... Eu estou meio que me metendo na conversa aí, né? Mas assim, a gente não precisa ter preocupação. A gente se importa fazer o que Deus quer. O que é prioridade na nossa vida? É a vontade de Deus, né? E se Deus é bom, Ele quer o melhor para nós, não é verdade? Nós não queremos um Deus mau, né? E temos aqui o pastor Adair Wilson Zubler também. Obrigado, pastor Adair. Pastor Adair, eu não o conheço. É da onde que é? Não é pastor. O Adair Zubler... desculpa. Então, eu entendi. Eu li errado. Aqui da congregação. Grande abraço, desculpa. Eu entendi pastor Adair. Boa noite, pastor Adair. Mas ele pode se tornar pastor, sim. Ele pode, Opa, quem sabe? Quem sabe? Nós temos nosso irmão lá de Novo Progresso também, o Haroldo. Obrigado, os irmãos lá do Pará. Que Deus abençoe também. O Neivo. Boa noite, pastor Heber, pastor Laércio. Obrigado pela sua presença. E também lá de Porto dos Gaúchos, a dona Solange, a mãe da Tamires. Obrigado, dona Solange, pela sua presença também. Seja muito bem-vinda no nosso estudo nesta noite. Então, pastor, continuando o nosso assunto aí, né, do posicionamento, né? Como é que o cristão deve se posicionar diante do mundo? O que seria o mundo aí? Vamos lá. Bom, o mundo é muito grande, né? São muitas situações que existem, que o cristão precisa enfrentar, e ao longo da história humana, há relatos de inúmeras situações em que o povo de Deus precisou se posicionar em ser obediente a Deus ou optar por desprezar a Deus.
E aqui podemos lembrar, o que me vem à mente sempre é Josué, quando então eles já estão na terra prometida, e Josué então convoca o povo e conversa com eles, e então diz: decidam hoje a quem vocês vão servir, se ao Deus que os tirou do Egito, ou aos deuses pagãos, né, a idolatria, né? Então, aqui o povo precisou tomar um posicionamento. E vemos Josué, ele não obriga ninguém, mas ele lembra o que Deus fez por eles, e agora cabe a eles a decisão, tomar um posicionamento, a quem vão servir. Também um outro ponto, o apóstolo Paulo em Atenas, e o seu discurso. Paulo se posicionou, foi respeitoso e, ao mesmo tempo, deu seu testemunho de fé, quando então ele vê que o povo de Atenas adorava diversos deuses, e até tinha um altar ao Deus desconhecido, e sobre esse Deus ele testemunha, ele fala, ele se posicionou em relação a isso, e deu seu testemunho, sendo respeitoso ao povo, né? Era o que eles conheciam ali. Tudo o que fizeram, tem um texto em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: tudo o que fizerem, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. E esse é um ponto bem interessante para direcionar o nosso posicionamento em diversos assuntos diante do mundo. Tudo que a gente for fazer, decidir, né, o nosso próprio posicionamento, que seja para dar glórias a Deus, seja para a glória de Deus e para o bem do próximo, né? Um versículo bem bacana para nós aqui também, né? A dona, só um minutinho, a dona Cristiane, né, ela coloca o seguinte, né? Ao politicamente correto, mas podemos nos posicionar sempre de maneira cristã, né? Hoje em dia está na moda a questão do politicamente correto, né? Você não deve causar nenhuma situação embaraçosa com alguém, especialmente algum nicho, algum grupo que pensa diferente, né? Então, às vezes, a gente tem que ficar pisando em ovos, que é o chamado politicamente correto aí, né? E às vezes o cristão, ele sofre por se posicionar, né? E esses textos aí, então, mostra essa situação aqui. Uma boa noite também à dona Lúcia Tambosi e o Edelgard Zimmermann. Obrigado pela presença. A Gessiane, ela diz o seguinte, ó: nós, como pais, devemos sempre nos posicionar como cristãos dentro de casa, pois o mundo tenta de todas as formas fazer uma lavagem cerebral nos nossos jovens. Olha aí que comentário interessante. Exatamente, né? Bem interessante, né? E necessário que assim seja também. Então, para enfrentar o mundo, o posicionamento do mundo aí fora, né? Os filhos, uma hora eles vão sair, vão encontrar diversas opiniões, diversos posicionamentos, às vezes radicais e tudo mais, né? Mas aquilo que eles aprenderam em casa vai fazer grande diferença na hora em que eles vão precisar e vão se posicionar. É o que está lá, né? O texto bíblico ensina a criança um caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, né? Então não será perdido, não será em vão o ensino da palavra de Deus. Tem um texto de Eclesiastes que diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Bem interessante aqui na questão da atitude e confiança. Aqui eu diria que entra também a parte do politicamente correto. Então, sempre precisamos tomar cuidados. No mundo aí fora, vamos enfrentar muitas opiniões divergentes mesmo. Mas não é por isso que a gente vai deixar de viver, de semear aquilo que é bom, de seguir a vida com alegria, desfrutando das coisas boas, né? Como o agricultor aqui, né? Não fica esperando tudo se acalmar para então plantar. Não, às vezes é preciso enfrentar a tempestade, né? Os ventos que aconteceram esses dias aí no Brasil, em Santa Catarina, essa semana. Não é por isso que o pessoal agora vai parar de construir ou plantar, mesmo diante de perdas, né? Nós temos esperança, nós temos confiança, nós vamos continuar sabendo que estamos sujeitos a isso tudo também. Atitude e confiança, né, pastor? Importante, né? Uma dica
Acho que é bem recomendável, né? Atitude e confiança, né? Acho que é o caminho, né? Uhum. O nosso irmão Ormiro Miller, de Sorriso, também está aí conosco. Muito bom. Sim. Sejam bem-vindos. E agora, hein, pastor? Eu diria aqui, né, um texto em que Jesus diz, até na questão do nosso próprio posicionamento, e até do ficar em cima do muro, como falamos antes, né, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Né? Então, aqui não está dizendo que o dinheiro é mal ou desnecessário, mas sim, aqui entra agora nosso posicionamento no sentido da importância, daquilo que tem importância para a nossa salvação, nossa vida terrena e salvação também, né? Aonde estão os nossos objetivos, né? O que fazemos para buscar os nossos objetivos? Esse é um dos maiores objetivos e desafios do cristão hoje, né? Se posicionar à luz do evangelho, né? Se posicionar à luz do que Deus quer. Né? Eu acho que esse é o grande desafio hoje, que a Bíblia ela não está ultrapassada. Né? Ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela continua atual e relevante, porque nem o livro entende mais de essência humana do que a Bíblia. O ser humano, ele conseguiu avanços em várias áreas, né? Na tecnologia, na medicina e outras coisas mais. Mas a essência humana, a palavra de Deus, ela tem um remédio. Né? Ela sabe, ela entende da essência humana. Né? E ela não muda. Né? Então, bem isso. Quando buscamos na palavra de Deus, né, na Bíblia, subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar em relação a esta grande batalha que enfrentamos, nós vemos diversos exemplos, homens, mulheres, servos de Deus, que souberam se posicionar num tempo bem mais crítico do que os nossos hoje, e se posicionaram com firmeza diante das adversidades, e saíram vencedores. Como, por exemplo, Noé precisou estar firme, né, se posicionar de maneira firme. Por fim, ele foi salvo, ele e sua família. Josué, como comentamos há pouco, Davi, é fantástico a história de Davi, né? Davi, quando enfrenta Golias, Davi mesmo ali diz, né, que Golias vinha contra ele com vários apetrechos de guerra e tudo mais, né? E Davi ali se posiciona como ele vai, em nome do Senhor, em nome de Deus, enfrentar ele ali. Esther precisou tomar um posicionamento diante do rei, corria risco de perder a vida, ela e todo o povo judeu na época, e ela então toma um posicionamento e conversa com o rei e salva o povo naquela situação ali. E os profetas, tantas situações que enfrentaram, posicionamentos, né, que tiveram, dão grandes exemplos nessa questão, né, de assuntos relacionados à vida, né, a princípios cristãos, princípios que estão de acordo com a vontade de Deus. Né? E assim também, nós não podemos, agora falando em omitir, né, não podemos nos omitir quando for exigido de nós um posicionamento. Isso não quer dizer uma afronta, né? Não vamos posicionar para afrontar o outro, mas como cristão eu preciso tomar, às vezes, um posicionamento. Isso é exigido de mim como cristão em diversas situações também. E aí a gente tem dois posicionamentos, né? Ou a gente se omite, ou a gente se posiciona, né? E agora, como é que a gente se posiciona? Que nós falamos que a palavra de Deus nos dá autoridade, nós precisamos fazer o que Deus quer, o que Deus exige de nós, somos obedientes a Cristo. Como a gente se posiciona sem brigar? Porque o objetivo não é brigar, né? Mas como é que então nós podemos nos posicionar sem criar atrito, desavença, desunião? Tem como? Tem como, né, se posicionar sem brigar. Fale a verdade, pratique o bem, haja como um filho, uma filha de Deus, e deixe ele fazer com que sua vida seja um exemplo a ser seguido. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem.
E aí ele vai citar no capítulo 12, ali, versículo 9 em diante, virtudes recomendadas, onde ele fala de viver o amor sem hipocrisia. Porque se você, então, praticar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, você vive um amor sem hipocrisia, você está se posicionando nesse sentido, você vai ser respeitado. Podem não concordar contigo, mas você não estará afrontando ninguém também. Mas sim está tomando posicionamento firme e necessário. E agora, como cristãos, né, o que a gente precisa fazer, pastor? Bom, precisamos assumir nossa posição diante do mundo. Temos que saber e lembrar que somos em Cristo, que somos em Cristo para sermos filhos de Deus, filhos seus, para usarmos os direitos e privilégios decorrentes da autoridade conquistada por ele na cruz do Calvário. Ou seja, somos filhos de Deus em Cristo. Temos um parâmetro a seguir, que é a Bíblia, que é os mandamentos de Deus, né, que servem como guia para a vida do cristão, né? Então temos que partir por aí, né? A palavra, né? A palavra de Deus. Isso. Mas e aí quando a palavra de Deus confronta com os valores do mundo, da sociedade de hoje, vai contra o politicamente correto, que é tão pregado muitas vezes. E agora, quando acontece esse confronto, que às vezes não, quase sempre. Né? Aliás, sempre. Vamos corrigir, sempre. A palavra de Deus vai contra o que o mundo prega e ensina, né? Sempre. E aí, quando acontecem essas rusgas, discussões, como é que a gente pode lidar com essa situação aí? Bom, precisamos estudar. Às vezes não temos a resposta para tudo, somos confrontados, questionados, e às vezes aquele que vem nos afrontar, que exige de nós um posicionamento, ele às vezes está muito mais preparado do que nós, e quer nos ganhar. E então, primeiramente, não podemos nos desesperar, mas permanecer firme naquilo que aprendemos. Por isso é preciso cuidar com discussões inúteis. Aqui me vem à mente as tentações de Jesus, quando o diabo tenta Jesus. Por exemplo, o diabo chega para Jesus muito bem preparado e quer promover umas discussões inúteis naquela situação ali. E Jesus não responde ou não dá o que ele quer. Mas Jesus permanece firme no seu propósito, num posicionamento firme naquilo que ele veio aqui fazer e cumprir. Então, Jesus não fica dando a resposta que o diabo quer ouvir, mas ele permanece firme num posicionamento. Por isso, na palavra. E na palavra, exatamente. Então, preciso cuidar com discussões inúteis. Isso pode nos levar a termos dificuldades, sim. Internet nos permite entrar em diversas discussões, muitas vezes. Isso é muito importante, pastor, falar da internet. Né? Hoje em dia nós temos aí muito acesso, muita informação, muitos grupos, né, páginas, e aí surge uma questão polêmica, a gente quer se posicionar, e aí vira ali uma brigaiada danada, né? As pessoas um querendo ser mais sábio do que o outro, acaba a arrogância, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar com sabedoria também, né? Exatamente. Como o senhor falou, né? Evitar discussões inúteis, que não vai levar a nada, só desavença, né? Eu acho que é bacana. Vamos falar sobre posicionamento, mas só dar uma boa noite aqui para alguns irmãos que estão chegando aqui. O nosso irmão Eudo Kriser. Boa noite. A Magali Knaik, acho que você não conhece ela, né? A Magali também, obrigado pela presença. Deus abençoe. A dona Neide Lebes, nosso irmão Márcio Kriser, obrigado pela presença. O pastor Igor Marcelo Schreiber, lá de Uruguaiana, já esteve aqui conosco também, está nos acompanhando também, obrigado pela sua presença. A nossa irmã Érica Hansen, também achando que o tema é muito bom, muito bacana. E tem uma colega sua, pastor, a Sandy Vudik, lá de Blumenau, mandando um abraço. Esposa do primo da Magali. Olha aí, tá quase que em casa aí, né? Um grande abraço para todos lá de Blumenau, Santa Catarina. Obrigado. Faça sua pergunta, tá, irmãos? Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem desafiar o pastor Laércio, ele está desafiado ali, com muita sabedoria, para responder as suas questões e seus questionamentos, né? Estávamos falando de internet, muito bacana sobre isso, né? Um assunto extremamente atual,
né? Muito bom ter tocado nesse assunto, né? E aí nós falamos, então, de ter sabedoria de se posicionar no lugar certo, né? E aí, pastor, e como é que a gente pode lidar com essa questão da sabedoria, né? Bom, primeiro precisamos cuidar com as opiniões, né? Podemos entrar sim, fazer comentários e tudo mais, mas precisamos prestar atenção no contexto dos assuntos. Certas notícias e um posicionamento com dúvidas pode ser perigoso. Por mais certos que pensamos estar, estamos sujeitos a cometer falhas. Por isso, para o cristão, a Bíblia é a base para o seu posicionamento, mas ainda assim estamos sujeitos a cometer gafes, falhas, tomar um posicionamento que depois vemos que não era o mais apropriado, mas podemos voltar atrás, podemos nos arrepender, até pedir perdão e até mudar, né? A gente, pelo conhecimento que vamos adquirindo, a gente muda de opiniões, de posicionamentos também, quando, claro, é para o melhor. Para orientar as pessoas, o apóstolo Paulo admoestou o povo para que parassem de discutir e debater assuntos, pois estavam se perdendo em discussões inúteis, né? Isso está lá em 1 Timóteo, né? Então, naquele contexto, e às vezes isso acontece em nossos dias também, as discussões nos perdemos em discussões inúteis, né? E ainda o texto diz assim: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Né? Então, o importante é permanecer no amor, um coração puro, consciência limpa, né? Então, o testemunho, posicionamento baseado, firmado numa fé verdadeira. Reconhecer que Jesus morreu em meu lugar na cruz. O texto de Mateus 12 diz que a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. Isso em relação a discussões, a posicionamentos. A pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Também, né? Para prejudicar e tudo mais. E aí Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Palavras fortes essas aqui, que nos fazem pensar, refletir, né? Em muitos são preciso, de fato, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo, falhamos, caímos em erros, né? Às vezes, com palavras e tantas outras situações, coisas mais também. Existe diferença de posicionamento, assim, do não cristão, daquele cara que só quer aparecer, né, um interesseiro aí, do posicionamento cristão mesmo, pastor, aquela pessoa que está realmente interessada em ajudar, em cooperar, em divulgar o evangelho, em proclamar as virtudes, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, né, como já dizia o apóstolo Pedro. Com certeza existe diferença, sim, do cristão, do cristão e do não cristão. Às vezes isso não é perceptível no primeiro momento, mas o não cristão ele vai buscar sempre um posicionamento interesseiro, que seja para o conforto da sua vida aqui na Terra, ou por interesse, ser beneficiado em algo. Às vezes não tem como nós julgarmos, mas existe essa diferença, sim. Lutero tem uma frase bem interessante, onde ele diz que o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. E aqui, então, entra justamente o posicionamento do cristão. Ele vai pensar no próximo, ele vai estar lembrando, firmado em Cristo, lembrando do que Cristo fez por nós, diante das suas decisões e dos seus posicionamentos também. Um comentário do pastor Igor, né, lá de Uruguaiana, ele diz o seguinte, ó: eu acredito que nossas posições colocadas em redes sociais precisam estar bastante firmes. Se há algum posicionamento que não pode ser defendido pela palavra de Deus, dá asas para questionamentos até anticristãos. Né? Exatamente. A firmeza, está embasado, né? Exatamente. Uhum. E se eu não tenho embasamento bíblico, tem que fazer o quê? Ler a Bíblia.
Lê a Bíblia. Mas é importante também sempre dizer e frisar, né? A gente não é o dono da verdade, né? Nós não somos dono da verdade, mas nós somos filhos do dono da verdade, né? Nós não somos advogados de Jesus, mas nós somos testemunhas de Jesus. Eu achei importante deixar bem claro isso. Nós estamos aqui para testemunhar, né? E a testemunha, ela faz o quê? Ela fala, né? Nós não podemos deixar de falar e ouvir aquilo que temos visto e ouvido, né? A gente ouve a pregação do pastor do culto, a gente ouve a mensagem, um devocional, seja 5 Minutos com Jesus, seja Castelo Forte, ou algum outro material. A gente lê na própria palavra de Deus, né? Por que não compartilhar essa verdade, né? Você testemunha, nós somos pedras vivas que falam, né? Que proclamam. Né? Exatamente. Por que não compartilhar, né? No sentido de brigar, de defender o presidente, mas eu acho que a firmeza, né, em amor, que é isso que o pastor está querendo dizer, né? É válida, é importante, para não dar margem para posicionamentos anticristãos. A gente pensa, às vezes, que está com uma mensagem tão bonitinha, tão maquiada ali, mas de cristão não tem nada, né? Isso pode ser muito problemático. O politicamente correto aí, né? Sim. A quem nós estamos ligados, a quem nós estamos conectados. Acho que é aí que é importante, né, pastor, a gente falar sobre isso. É quem nós somos conectados. Também, antes de você responder, o pastor Danilo Far, também, um abraço, colegas, prazer em ouvi-los, lá do Espírito Santo, também capelão da ALAS, Associação Luterana de Assistência Social também. Obrigado pela presença. O pastor Danilo logo vai estar aqui conosco também, viu, pastor? Vai ser uma alegria também ouvi-lo, a sua sapiência aqui conosco no estudo bíblico. Tá joia? A quem nós estamos ligados, pastor Laércio? Bom, desde o nosso batismo até o final da nossa vida, precisamos e estamos ligados, permanecer conectados com Cristo Jesus. Texto de João 15, Jesus ali diz, quem permanece conectado, ligado em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O grande desejo do cristão é andar nos caminhos do Senhor. E esse desejo ou vontade nos leva a buscar orientações e posicionamentos corretos sobre alguns assuntos polêmicos na sociedade, como conversamos há pouco aí também. Precisamos tomar algum posicionamento. Casamento, pessoa do mesmo sexo, mesmo seu estado concorda, aprova, né? Mas como cristão, é um assunto polêmico. Discriminação do aborto, falamos antes, uso de bebidas, política, como cristãos se posicionam diante disso, outros temas que geram dúvidas nos corações dos cristãos e revoltam o cristão, como revoltaram o apóstolo Paulo quando ele viu a idolatria na cidade de Atenas, né? Então, como se posicionar diante de tudo isso? Permanecendo conectado com Cristo Jesus. Nele nós podemos fazer muitas coisas, né? Somos instruídos, capacitados pelo Espírito Santo, como dito antes, não no sentido de afrontar, mas sim de permanecer firme e dar um bom testemunho, sendo pedras vivas, né? Como o pastor Eber há pouco comentou também. Outros, também as situações revoltantes levaram Jesus a ensinar seus discípulos e a nós a necessidade de permanecer conectados nele, caso queiramos produzir bons frutos, e que fora dele, o resultado da nossa vida e ações serão desastrosos. Como o pastor Igor comenta ali, né, o posicionamento não baseado, fundamentado na palavra de Deus, dá margem para questionamentos até sobre a nossa fé também. Existem também outros temas, né, que precisamos nos posicionar aí. Eu ia falar sobre outros temas aí, olha, nós estamos mexendo no vespeiro aí, que daria margem para muita discussão. Eu não vou dar resposta aqui, muitos temas não, né? Política hoje, assim, é um assunto que está bastante polarizado, né? Esquerda, direita, é para lá e para cá, né? Tem alguns temas aí bastante delicados aí. A questão de casamento do mesmo sexo, né? Aborto, é discussão em vários países, né? Não é uma questão só no Brasil, é no mundo todo. São temas complicados. Tem outros temas aí que a gente precisa se posicionar também, e a Bíblia tem resposta, né? Educação de filhos, a GCN comentou, a educação dos filhos. Às vezes o pai e a mãe não tem que perguntar se o filho quer tomar uma vacina. Tem que dar a vacina e pronto. Né? Mas muitas vezes, para levar o filho para a igreja, pergunta se o filho quer ir para a igreja, né? E aí o filho não quer ir, e aí simplesmente a mãe não deixa, né? A mãe deixa lá sozinha em casa. Eu acho que os pais têm que se posicionar também,
né? Tem que fazer aquilo que Deus quer e acabou, não tem conversa, né? Em alguns assuntos, né? Relacionamento familiar também é um assunto que também dá um estudo bíblico bem bacana. Nós vamos falar sobre isso nos próximos futuros estudos aí, né? Dinheiro, administração de dinheiro também eu acho que é muito importante. Nós temos aí, por causa da pandemia também, muitas pessoas passando mais dificuldade ainda, né? Eu acho que a administração, falar de dinheiro também, muitas vezes é tabu na igreja, né? Eu sei que tem alguns grupos que muitas vezes acabam exagerando, né? Mas às vezes na nossa igreja também é um pouco tabu falar do dinheiro, da administração do dinheiro, do tempo, né? É importante falar desses assuntos também, e o cristão deve se posicionar corretamente, né? A vida diária do trabalhador, a relação trabalhador e patrão, né? Muitas vezes só se cobra do patrão, mas às vezes não se cobra também deveres dos funcionários, né? Que às vezes fica enrolando, que também não trabalha como deveria, né? Então não cumpre o seu papel também, e assim tantos outros assuntos, né? São muitos temas aí que são pertinentes, e é importante nós nos posicionarmos, né? E o que a palavra de Deus, então, ela tem a nos dizer sobre a nossa vida diária, pastor? Antes também a Valdira Brito falou, boa noite, pastor, muito bom ouvi-lo, sabe as palavras, pastores. Obrigado, dona Valdira, pela sua presença também. O pastor Danilo vai participar conosco, pelo jeito está confirmando aqui, comprometendo, está gravado, viu, pastor Danilo? Comprometeu aqui, vai se sentir honrado em participar do nosso estudo. Agora já era, viu? Compromisso feito, já até deu um print screen aqui. Está marcado. Então, o que a palavra de Deus fala sobre isso, pastor? Como é que a gente, na nossa vida diária, né, como é que a gente pode lidar com essa questão do posicionamento? Bom, no livro de Eclesiastes, nós somos apresentados praticamente, podemos assim dizer, né, no Eclesiastes 12, 13, 3 resumos para a vida cristã, para direcionar a sua vida e os seus posicionamentos. Diz assim o versículo bíblico: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, de todo cristão. Então, para a nossa vida, né, o que a palavra de Deus tem a dizer na nossa vida, para direcionarmos a nossa vida como cristão, temer a Deus. Aqui não é ter medo a Deus, medo de Deus, mas sim o respeito para com Deus, valorizar a sua palavra, vai ser aí o guardar os mandamentos, né? Então, saber que dependemos de tudo para a nossa vida, tudo da nossa vida dependemos de Deus. Tudo que temos, somos, vem de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Então, o respeito para com Deus, a honra para Ele. Guardar os seus mandamentos, porque isso é bom. Isso nos mantém com vida completa aqui na Terra e vida eterna depois também. E aí, então, traz que isso é dever de todo homem, de todo cristão. Então, é necessário para nós. Não existe outro caminho, outro meio. Jesus também nos diz o seguinte: o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí vem um ponto fantástico para os nossos posicionamentos. Jesus diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhando para essas palavras de Jesus, podemos dizer que antes de eu publicar o meu posicionamento, eu preciso ter isso em mente. Aquilo que eu vou decidir, o posicionamento que eu tomar, será para a honra e glória de Deus, para o bem do próximo? Lutero nos diz que a vida cristã segue o amor de coração puro e de consciência boa e de fé não simulada. Ou seja, a vida do cristão é uma vida com coração puro, consciência boa e uma fé não simulada, né? Ou seja, a fé simulada, diríamos que é aquela fé que só vai se agarrar em Deus nas horas de provação, digamos assim, ou em alguns momentos, ou uma fé chantagista. Mas não, essa não é a fé do cristão. A fé do cristão é uma fé pura, verdadeira, simples, que tem como base todas as promessas de Deus contidas na Sagrada Escritura, na Bíblia. O pastor Igor, né, ele faz um comentário aqui, né? Entre tantos posicionamentos, não esqueçamos de se posicionar sempre com respeito de nossa fé, sem vergonha, né? Como disse o pastor, né? Temor a Deus, Mateus 6,33.
nos ajuda muito nessas questões, né? Então fica aí a recomendação para todos, né? Se você tiver curiosidade, vai na sua Bíblia, Mateus 6,33, o que diz aí, né? O amor, né? Respeito, é importantíssimo, né? Nesse caso, nesse contexto, não vale a pena ganhar, fazer a piada e perder o amigo, né? O posicionamento tem que ter amor, né? Tem que tentar sempre ganhar o irmão, né? Especialmente o irmão que está com um posicionamento um pouco equivocado, à luz da palavra de Deus, né? É importante isso, o amor, essa gentileza, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? É muito importante aí. Se mais algum dos irmãos tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aí embaixo, né? A gente já está indo para os finalmente, tá? E faça sua pergunta que o pastor, então, no final, a gente faz um apanhado geral e responde, tá bom? E se você quiser também sugestões de próximos estudos bíblicos, temas, né? Passa para a gente, né? Vai ser uma alegria também nós levantamos alguns assuntos aí um tanto polêmicos, né? A gente vai estar sempre se desafiando aí para a gente estar conversando um pouco sobre alguns temas que seja do seu interesse, tá bom? E é isso aí, né, pastor? Então, quando a gente vê aí a questão do temor, eu acho muito bacana essa colocação do senhor aí, né? O respeito, o temor a Deus, né? A base de tudo, né? E até mesmo é importante a gente falar do tema da igreja também desse ano, né? O tema da IELB desse ano, né? Que fala firmados em Cristo. Olha a base, né? Olha que bacana, né? A base que baseada no versículo de Atos, né? Atos 2:42, né? E todos estavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Que também é um enfoque, né? Desse ano aí, né, delimitando mais esse tema aí, vivemos e compartilhamos o amor cristão, né? O amor cristão em posicionamento, já que é nosso tema hoje, né? Se posicionar em amor, tem tudo a ver com nossa questão aí, né? E diante de tudo isso, então, pastor, para a gente ir para os finalmente, né? Como a gente se prepara? Como a gente fortalece? Como a gente se posiciona de uma maneira possível nesse tempo de pandemia, né? Como é que nós devemos agir? Falamos muito em outros estudos sobre a questão da pandemia, né? Mas vamos dar uma leve pincelada nessa temática aí, né? Como é que a gente pode se posicionar nesse contexto que estamos vivendo mundialmente, em escala mundial aí? É uma situação agora um pouco diferente. As atividades presenciais estão restritas, o isolamento passou a fazer parte da vida dos cristãos, porém isso não significa que deixamos de ser igreja, ou que nossa fé agora será abalada. Não, às vezes até uma questão de nossa fé está sendo provada também nesses momentos. Continuamos firmes na fé, continuamos servos de Deus, membros fiéis à congregação, a igreja na terra também, né, na questão dos compromissos para com uma congregação local, mesmo com poucos ou sem encontros presenciais, somos igreja. Somos uma congregação, fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Não posso me desligar, abandonar ou me acomodar. Nosso posicionamento precisa estar firmado na Bíblia. Hoje é algo fantástico que praticamente em todos os lares existe uma Bíblia, existe a palavra de Deus. As mídias facilitam muito o acesso à palavra de Deus, a estudos como esse que estamos tendo aqui neste momento, e o grande ponto, né, de como se preparar, se fortalecer para se posicionar neste tempo de pandemia, é a oração, que aparece lá no versículo 42 do texto de Atos ali, continuavam firmes, seguindo ensinamentos dos apóstolos, vivendo amor cristão, partindo do pão, fazendo orações. Mesmo se não podemos nos reunir presencialmente, mas ali onde eu estou, posso me direcionar a Deus em oração, ler, estudar, fortalecer a minha fé, buscar subsídios, né? As congregações estão abertas, talvez não de portas abertas, mas abertas para o estudo, né? Para o fortalecimento na fé, mesmo isolados, mesmo que distantes uns dos outros aí também. Por isso, falando em se preparar aqui, né, da melhor forma possível, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ou então entramos em contato, temos acesso, temos um telefone, podemos ligar para alguém, tirar dúvidas, conversar. Cuidado com o que você pesquisa no Google, nem sempre ele tem resposta para tudo.
mas nem sempre, às vezes, será a resposta certa, boa para nós, para nos orientar. Cuidado com o que você posta nas mídias sociais, como já falamos antes, frases, posicionamentos, para quem você está postando. Todos compreendem o que você posta, o teu posicionamento lá? Enfim, posicionamento é uma qualidade que capacita o cristão a enfrentar dificuldades com firmeza, mesmo que sinta medo. Mas para isso a força não pode estar centrada em nós. E aqui lembramos de Daniel na cova dos leões, né? Seu posicionamento, a oração, tomou um posicionamento, confiou, tomou uma atitude, mesmo que o medo estava ali tomando conta, né, daquela situação. Sem um posicionamento firme, Moisés não teria feito nada, não teria saído do Egito com o povo. Mas também sem Deus ao seu lado, muito menos, né? Os apóstolos Pedro e João mostraram coragem a testemunhar quando falaram: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, diversas situações que aprendemos na Bíblia, situações que às vezes o povo enfrenta nos dias de hoje também. É isso aí, meus irmãos. Até a dona Marli, ela fez um comentário bem bacana, né? Como acalenta o coração ouvir a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus nos deixa tranquilos também, diante, muitas vezes, do posicionamento que precisamos tomar, né? Em alguns assuntos polêmicos, hoje em dia, em alguns assuntos difíceis, a gente tem na palavra de Deus o refúgio, né? Como foi bem colocado aí, né? O refúgio, a fortaleza, a base, né? A sustentação e a certeza de que Deus está conosco, né? Deus está do nosso lado e a gente não precisa ter medo, né? Não precisamos ter medo de estar aí nos posicionando, e a palavra de Deus nos dá esse conforto, como a dona Marli, ela comenta aqui também, né? Muito obrigado pelo seu comentário, dona Marli, foi muito proveitoso, e é verdade, né? A palavra de Deus é que nos dá esse equilíbrio, né? Para a gente nem ser tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? A palavra de Deus, ela permanece, né? O mesmo Jesus é ontem, hoje vai ser sempre, né? A Natália aqui já está querendo saber da próxima, né? A Natália, pastor, quando será a próxima live para que possamos acompanhar? Natália, toda quinta-feira, às 19h30, horário de Cuiabá. Tá? Se você está no horário de Brasília. A Natália foi minha confirmanda aqui em Sinop, né? Agora está lá no Paraná. Ela, a mãe dela, tá Marli. Paraná. Aí, né? Então, isso. Natália, vocês estão no horário de Brasília, é às 20h30, toda quinta-feira, às 20h30. Seja muito bem-vinda para participar conosco dos nossos assuntos. Todos aí, quem quiserem sugerir também temas, tá? Fiquem à vontade, nós vamos estar aí, na medida do possível, sempre estar atendendo às vossas solicitações aí, tá? De tema, de assunto. É muito importante a gente estar tentando ajudar vocês e também cooperar para que vocês tenham um posicionamento cristão diante dos assuntos aí que forem nos colocados, né? Nos desafiados. É isso aí, pastor. Palavras finais, então? Bom, é um assunto, como falamos há pouco, e no início também, né, bastante polêmico, mas que, ao mesmo tempo, é tranquilo para o cristão, porque ele busca sua base na palavra de Deus, a orientação na palavra de Deus. Não precisamos ter medo de nos posicionarmos. Às vezes, ficamos em dúvida, mas colocamos tudo isso diante de Deus em oração. Às vezes falhamos também em alguns posicionamentos, mas nada que, ou seja, nessas situações precisamos voltar atrás, buscar o perdão em Deus e no próximo, e seguir pela orientação da palavra de Deus para nós também. Então, nas dúvidas, diante das situações polêmicas, críticas, às vezes em que o cristão precisa se posicionar, coloque-se diante de Deus em oração, ore, busque Ele, confie nele. É como o Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Também quero agradecer, pastor Heber, a oportunidade de poder estar aqui com vocês aí, né, nesta noite, conversando um pouco sobre este assunto que ainda teríamos muito a debater, a conversar também. Agradecer a participação de todos aqui, os que comentaram, os que estão assistindo, muitas pessoas conhecidas aí também. Um abraço para minha mãe e meu pai também, estão lá no Paraná, estão assistindo de lá.
a Magali e a Esther também estão lá, estão assistindo de lá também, e tantas outras pessoas, membros aqui da congregação, Emanuel, vi que tem membros aqui da congregação de Santa Carmen, Cláudia também assistindo aqui, um grande abraço, e a todos aí, membros da congregação aí de Feliz Natal, aí onde o pastor Heber está, e tantos outros aí em todo o Brasil aí, como o pastor Heber já foi saudando e citando durante este momento, esse estudo aí também. Legal. Então você está sozinho aí, pastor? Está comendo ovo e miojo todo dia? Ah, sim. Eu e o Arthur estamos aqui. O Arthurzinho também. Isso. Um abraço para vocês. A gente agradece muito, muito, muito mesmo pelo estudo de hoje, né? Tem um comentário também da nossa irmã, a dona Clarice, ela diz o seguinte, né? Só para fechar, né? Ter posicionamento quando recebemos e compartilhamos mensagens, às vezes muito lindas, cristãs, mas no final, 3 pontinhos. Manda compartilhar para ter uma bênção, né? Às vezes a gente tem que ter a bênção se compartilhar. Se não compartilhar, não tem bênção, né? Às vezes o apelo é muito grande, né? Às vezes o apelo é maior do que a mensagem, né? Do que o conteúdo da mensagem, propriamente dito, né? Bem isso. Uhum. É isso aí. Obrigado, dona Clarice, pelo comentário também. O Cristiano. Eu não vou me arriscar esse sobrenome, não. Waldburger. Isso, muito bem. Fico agradecido por participar assistindo neste estudo. O senhor conhece, pastor? É conhecido? Sim, ele é lá de Paranaíta, mas ele participa em alguns... quando ele está aqui em Sinop, participa nos cultos aqui também. Bacana, Cristiano. Deus abençoe você e sua família. Obrigado pela sua presença. Sejam sempre muito bem-vindos. Se você quiser rever esse estudo, né? Você está aí, clica na página do Facebook, @Luterana Feliz Natal, ou logo nós vamos editar, vamos tirar algumas partes, vamos colocar lá também no canal do YouTube. Bom é estarmos aqui, né? Lá no YouTube vai estar logo esse estudo aqui para você acompanhar também, dá uma curtida, dá uma compartilhada também, compartilhe com os irmãos, né? Que se não compartilhar não vai ter a bênção. Pegando a conversa aí da Clarice, né, dona Clarice? Se não compartilhar, vai ser 7 anos de azar. Tá? Brincadeira. Não é assim, mas que você possa também rever e acompanhar também essas sábias palavras do pastor Laércio, na qual, mais uma vez, agradecemos muito pela sua dedicação, pela sua participação aqui conosco. Tenha a você uma boa noite, Deus abençoe a você, a sua família, o seu trabalho ministerial aí.